Acorda, Sucupira! Bom dia, brasileiros e brasileiras. Dia 20 de dezembro, sexta-feira, 2024. Eu sou Rodrigo Oliveira, esse é o nosso Acorda, Sucupira. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Olha só, ontem, dia de alívio no mercado financeiro, os juros voltaram, o dólar voltou, né? Caiu, diminuiu, chegou a bater 6,30 no meio do dia, mas depois voltou ali para casa dos 6,15 e já deu algum alívio. Os juros fecharam bem a curva, os juros futuros caíram aí meio ponto percentual, dependendo do lugar onde você está olhando na curva, o que é um bom retrocesso. E isso tudo é baseado em uma melhora qualitativa, né, da economia brasileira de ontem para anteontem, né, de anteontem para ontem. Não, é claro que não, né, gente? Não mudou muita coisa. Mas o que acontece? O mercado tem essa coisa, como se fosse um beta alto, né, que a gente chama assim, ele tem uma reação sempre exacerbada àquilo que acontece. Ontem, durante o começo do dia, o Tesouro Nacional colocou mais um dinheiro na praça para fazer recompra de papéis que estão na mão aí de quem quer vender, para ver se segurava um pouco os juros. O Banco Central entrou com mais 3 bi de venda no dólar spot e não adiantou nada. Tudo continuou subindo. Lá na Câmara as coisas estavam meio atrasadas para votar o pacote de gastos. No Senado, então, nem se fala, porque nem tinha chegado lá. E tudo isso contribuiu para um cenário ainda de terra arrasada, né, de muita preocupação com o cenário fiscal brasileiro. Aliás, uma dúvida que a Letícia deixou lá no Acordo Sucupira de ontem no YouTube. Para quem não sabe, o Acordo Sucupira ele fica disponível no Substack, no YouTube e no Spotify, tá? Ou YouTube, se vocês preferirem. E a Letícia deixou uma pergunta lá, falando sobre o que ela está querendo dizer ali, o que ela está querendo saber é sobre o cupom fiscal, né? Como é que você compara a taxa de juros na mesma moeda? Eu vou explicar isso, vou fazer um videozinho, acho que segunda-feira eu consigo colocar no ar, viu, Letícia? E vou mandar pelo Substack, tá? Então, quem quiser entender um pouco melhor como é que você faz essa diferenciação aí da taxa de juros para saber se vale a pena ficar exposto à taxa de juros brasileira em real ou ficar em dólar na taxa de juros americana, por exemplo, e é isso que vai fazer aquele tal daquele carry trade. Eu vou explicar tudo isso nesse vídeo e vou colocar lá no Substack. Então, se você ainda não recebe o Substack por e-mail, lembre-se, esquinasucupira.substack.com ou coloca no Google lá, Esquina Sucupira. Mas voltando aqui para vaca fria, que não é tão fria assim, eu acho que a expressão não deve ser essa, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Então teve essa intervenção ontem, não deu certo logo no começo, e depois as coisas começaram a andar na Câmara dos Deputados, que aprovou todas as medidas e já passou para o Senado. Teve um pouco de vai, não vai, porque o Pix não tinha caído na conta dos deputados. Inclusive ontem, segundo informações aí do broadcast, pingou mais 5 milhões de reais aí para os deputados fazerem em emendas para os deputados, né, para aquele lubrificante cívico, né, gente? A gente já entende esse jogo, não precisa reclamar. Se quiser reclamar, vai ter que votar diferente nas próximas eleições, tá? E vai ter que votar. Quem está pensando assim, não, mas eu não elegi esse camarada que está aí, eu não elegi fulaninho que não está aí, não interessa. Você tem que participar desse negócio. E se você não conseguiu levar o seu candidato, que era tão bom, para o Congresso Nacional, ou para o Palácio do Planalto, ou para o governo do Estado, ou para onde quer que seja, né? Para lugares, inclusive, que às vezes a gente, né?
é, gostaria de levar alguns políticos, ou pelo menos mandá-los até esse lugar, você não se engajou direito nessa disputa cívica que é tentar colocar as melhores cabeças para lidarem com o futuro da nossa nação. É simples, tá? Ontem teve esse pagamento e para você ver como são as coisas, né? Inclusive, o 18 deputados do PL, que é o partido do Bolsonaro, votaram com o governo nessas medidas. Inclusive, teve gente do governo que votou contra o governo, né? Amigo, é difícil. Mas tem que entender, né? Você vai votar ali de acordo com os interesses que você representa. Se o deputado representa apenas o interesse dele próprio, aí, amigo, você jogou o seu voto no lixo. Bom, sem aula aqui de política eleitoral, porque não é o nosso foco e também não é a nossa competência. Mas foi só um desabafo. Bom, vamos lá. Então, o Banco Central. Isso começou a andar, isso deu uma melhorada. O Banco Central aumentou a força. Vocês viram que ontem eu falava que era muito pouco, muito tarde, me referindo ao Tesouro Nacional e também ao Banco Central, mas muito mais ao Tesouro, é claro. Mas o Banco Central aumentou a carga, deu 3 bi de manhã e no comecinho da tarde deu mais 5 bilhões de dólares, é a maior intervenção diária no câmbio do Banco Central desde sempre. Né? O recorde tinha sido lá em março, na pandemia, tinha sido 3,5 bi, mais ou menos, um pouquinho menos de 3,5 bilhões em um dia, e dessa vez o Banco Central entrou com 8 bilhões de dólares no dólar spot, que é aquele dólar da hora. Ele compra na hora, vende na hora. Não é aquele swap, aquela promessa de compra ou venda lá na frente, tá? É aqui na hora. E isso fez o dólar dar uma recuada e os juros também darem uma boa recuada ontem, tá? Ainda continuam muito atrativos, muito atraentes esses papéis do Tesouro IPCA e com algum risco a mais os pré-fixados, né, que ontem fecharam um pouco, mas ainda estão em patamar elevado. Esse é o nosso tema, inclusive, do Esquina Sucupira desta sexta-feira que saiu hoje à tarde, tá? No esquinasucupira.substack.com. Só para dar uma dimensão dessa ideia, dessa intervenção do Banco Central, 28 bilhões de dólares foi a intervenção nesse mês de dezembro. É um recorde também que bateu o recorde de março de novo da pandemia, que foi 23,3. Ao todo, 13,7 bilhões de reais no câmbio spot, né, no dólar spot, no dólar daquele momento ali, da hora, que equivale mais ou menos a 3,5% das reservas internacionais brasileiras. Qual é o perigo, né? Você tem que fazer muito isso, por isso que calibrar direitinho esse movimento é tão importante. Se você tiver que fazer tudo isso, muita coisa toda hora, acaba que você pode encerrar as suas reservas internacionais em tempo muito curto. E depois de um determinado volume de reservas, né, que caiu muito o volume de reservas, elas passam a ser um novo motivo para apostarem contra a sua moeda, porque você tem poucas reservas e já teve muitas reservas. Então, hoje aí o estimado mais ou menos 370 bilhões de dólares, gastou 8 ontem. Se você fizer uma continha de padeira aqui, 8 vezes 4, 32, 8 vezes 5, 40, então está aí entre 40 e 50 dias, o que duraria as reservas internacionais se o Banco Central resolvesse fazer isso todo dia. É óbvio que, aparentemente, não vai ser necessário. Mas, dado tudo isso, essa melhora toda, né? O que aconteceu? Tudo melhorou? Não melhorou nada, inclusive deu uma piorada, mas é aquilo, né? Não há mal que dure para sempre e nem felicidade que seja infinita, né? E nem bondade, nem uma coisa boa que seja infinita. Então, tem um momento sempre de descanso, de respiro. Esse foi o momento ontem, mas a situação continua ruim, tá? O pacote foi razoavelmente desidratado, falta só uma votação que acontece hoje no Senado, não deve ter problema nenhum com ela também, e as coisas devem andar.
foi um pouco desidratado, mudou as regras daqueles super salários, como a gente tinha falado, mudaram as regras para o BPC, deixaram um pouquinho menos difícil. Basicamente, deve tirar aí 3 a 4 bilhões nas contas do governo, que disse que não precisa refazer as contas, que vai ficar ali em torno de 70, porque era 71,9, perdeu no super salário, se não me falha a memória, no super salários. Bom, em uma das medidas eu lembro de ter visto um número que era de 2,5 bi, que era o esperado pelo governo de redução no gasto. E essa medida foi para o brejo, eu não lembro exatamente qual é. Então você sairia de 71,9 para 78, qualquer coisa, 6, 7 aí, essa conta de cabeça está difícil. 68, né? 68 e alguma coisa. Mas teve mais coisas que mingou. Então o que o governo Dário Durigan está dizendo que não, quase a mesma coisa, mais ou menos 70, está lá para 60 e pouquinhos. 65, 66. E no mercado, as contas que os grandes bancos têm feito aí estão entre 40 e 50 bi de economia com essas medidas. E eu vou te contar uma coisa, viu? Na minha modestíssima opinião, ainda tem bastante otimismo com os resultados desse pente fino. Só quero fazer um segundo adendo aqui. Ontem teve a apresentação do RTI, que é o Relatório Trimestral de Inflação, que é o documento mais importante que o Banco Central solta aí durante o ano, trimestralmente, para mostrar como é que o Banco Central está vendo toda a situação de inflação, etc. e tal, que vai balizar tudo que o Banco Central faz. Ele normalmente solta esse relatório, que é mais grossinho, umas 80 páginas, e depois tem uma entrevista coletiva perto aí da hora do almoço. Desta vez, com a participação do Gabriel Galípolo, que é o futuro presidente do Banco Central, ao lado do Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central. Entre outras coisas, ficou claro que o Campos Neto já saiu do Banco Central, para quem não tinha percebido ainda, né? Ele já tinha saído antes, e isso foi confirmado pelo Gabriel Galípolo, dizendo que, olha, nas últimas reuniões, o Roberto, como ele chama o Roberto Campos Neto, o Roberto chegou a deixar claro durante as reuniões que o voto do Galípolo tinha que ter mais importância, porque ele era o próximo presidente e as decisões teriam efeito lá no futuro, e ele não estaria lá no futuro, ele, Roberto Campos Neto, então o Galípolo deveria ser ouvido com mais cuidado pelos diretores, né? O que significa, dona Glaze? O que significa que o principal artífice dessa alta nos juros foi o nosso querido Gabriel Galípolo, hein? Abre o olho, dona Gleice, abre o olho. Se é que a senhora já não sabia disso e se fazia de desentendida, né? Mas o Campos Neto também falou uma coisa importante durante essa entrevista coletiva, de que a média de saída de dólares a saída de dólares está acima da média normal para essa época. Essa época do ano, a gente já falou sobre isso, tem saída de dividendos, né? Imagina que você tem uma multinacional aqui e ela tem sede nos Estados Unidos ou em qualquer outro país que não seja o Brasil, e aí você lucrou, tem que mandar dinheiro para os acionistas, assim como a Vale tem empresas fora do Brasil que mandam dinheiro para o Brasil. E aí esse dólar sai daqui para pagar os acionistas e os stakeholders aí que estão do lado de fora do país e pressionam o dólar. Isso é normal, normalmente o Banco Central faz aí esse leilão de linha para fazer esse tipo de coisa, até swap, para deixar um pouco mais de dólar disponível para não ter uma pressão no câmbio que causa alguma disfuncionalidade de liquidez, basicamente, né? Mas ele falou que, olha, isso está acima da média e mostra, ele não falou isso, mas o que apontaria para uma certa fuga de capitais no Brasil, tá? Isso não se reflete na Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores teve uma saída de capital líquida também, de estrangeiro, mas é maior que isso. Não é só sobre Bolsa de Valores, tá? E o Galípolo desmentiu a história que o governo vinha falando de um ataque especulativo contra o câmbio, etc. e tal.
que falou, olha, um ataque especulativo não explica bem o que está acontecendo, porque, né, é só você pensar que para toda ponta compradora tem uma ponta vendedora, para toda ponta vendedora tem uma ponta compradora, vai ter perdedores e vencedores, tem gente acreditando em uma coisa e outra, e acaba que o mercado se equilibra em algum lugar disso. Isso não é especulação, isso é como o mercado funciona. O mercado não é uma pessoa pensando algo, né? Então, ele é essa soma de preços que vai fazer aí uma média, que é o que a gente vê. Então, tirou um pouco dessa pressão também, foi bastante, como é que se diz, duro na comunicação, e também ajudou a balizar um pouco o mercado quando disse, olha, a barra é muito alta para que a gente mude o nosso forward guidance aí de 1 ponto percentual a mais nas próximas 2 reuniões. Isto é, não devemos mexer com isso. Apesar daquela pressão que estava tendo do PT de reduzir o ritmo de alta. Provavelmente deve colocar 2. E aí ele usa uma palavra que ele fala, está dentro do nosso orçamento. Por algumas pessoas isso foi lido como, só pode aumentar até aí porque estamos em dominância fiscal. Não é isso que ele quer dizer. Quando ele fala que está dentro do orçamento, o Banco Central tem uma meta para até onde a gente vai subir os juros. E esse orçamento, a gente está dividindo, o orçamento seria essa diferença toda, o tanto que ele tem para aumentar, para gastar em juros, né, na política monetária. Não despender dinheiro financeiro, gastar, que eu digo, é quanto de taxa ele tem para aumentar. Então, se eles pensam assim, nossa taxa final vai ser 15, vai ser 16, então a gente aumenta 2 agora, e depois vai aumentando aos pouquinhos e vai reduzindo no finalzinho o ritmo de elevação. Então é isso que ele está falando, não está falando em dominância fiscal. Então, por enquanto, não é nada disso, tá? E eu acho que dá para ficar por aqui nessa sexta-feira pré-natal, né? Semana que vem já é Natal, na terça-feira, véspera de Natal, 25, o nosso Natal. Tem gente que fica surpresa com o Natal, mas é dia 25 de dezembro, viu, gente? Todo ano. Não surpreendam-se. Bons negócios a todos nessa sexta-feira. Bom fim de semana. A gente se vê na segunda, se tudo der certo. E Letícia, não esqueça, eu vou responder a sua pergunta didaticamente em um vídeo, se tudo der certo, lá na segunda-feira, dentro do Esquina Sucupira. Beleza? Até mais e avante, Sucupira! Acorda, Sucupira!